É isso aí, pessoal. Fala aí, tudo bem? Eu tenho feito lives aqui sobre textos para a gente aquietar, para encontrar descanso na presença de Deus, na presença de Jesus. Então, a primeira que eu fiz, eu falei sobre o Salmo 23. Eu vou ler alguns textos da Bíblia e ir comentando, né? A ideia aqui da live é essa. Ler alguns versículos e comentar, né? Então, na primeira que eu fiz, eu falei sobre o Salmo 23 e como a gente precisa confiar em Deus como sendo o nosso pastor. Sendo que aí eu coloquei o título de Descansando na Presença de Deus, né? E essa segunda live aqui, de textos pra gente aquietar, porque eu tô fazendo um livro, tô escrevendo algumas reflexões para compilar tudo num livro, sobre descanso pro nosso tempo acelerado, sobre viver a paz de Deus, viver a paz que excede todo entendimento, para a gente poder confiar em Jesus. Como descansar? E aí na live, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre Salmos, o Salmo de número 1. Né? Salmo a gente não se relaciona muito a Salmo, falando capítulo, porque Salmo é uma coletânea de textos, né? de versículos, de músicas, de poemas que eram cantados ali na época do povo hebreu. Então a gente usa mais o número. Então eu vou fazer aqui uma reflexão rápida de Salmo número 1. Fala assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, como eu falei, eu estou fazendo lives que eu estou chamando de textos para a gente aquietar. Aquietar é um conceito que aparece na Bíblia algumas vezes, no Salmo 42, que ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Também aquietar é a palavra que Jesus usou quando ele estava no barco com os discípulos e estava tendo aquela tempestade, aquela confusão, e ali os discípulos desesperados, angustiados. E aí o texto diz que Jesus estava dormindo tranquilamente, né? E aí Jesus levanta e fala para a tempestade: aquieta-te. E o texto diz que a tempestade aquietou. Então, textos para aquietar é o seguinte: eu vou pegar alguns versículos, alguns textos da Bíblia. Eu estou escrevendo algumas reflexões e quero compilar em um livro, como eu falei. E eu quero trazer em algum momento do dia. Eu paro aqui dentro do carro, em algum momento do dia, não vou conseguir fazer todos os dias, mas geralmente nas segundas e nas terças, em algum momento eu vou parar e a gente vai refletir um pouquinho nos textos para a gente aquietar a nossa alma, para a gente encontrar descanso na presença de Deus. O primeiro tá lá no meu canal no YouTube, né? Tá aqui no meu canal no YouTube, o Nicolas Salles, e aí eu coloquei a live inteira lá, que é no Salmo 23, e a de hoje é no Salmo 1. E aí eu gosto de ir lendo e refletindo, destrinchando aqui com vocês. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então aqui tem uma felicidade, um estado de felicidade. Em outros versículos vai falar bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é aquele que não ouve conselho de quem não quer nada com Deus. O ímpio é essa figura que ela até entende que existe um Deus, mas ela não quer fazer parte. Ela vive na impiedade, ela é impiedoso, ela procura a maldade, ela procura se
envolver com aquilo que é contrário a Deus. Então, aquele que não ouve o conselho de pessoas perversas, ele é feliz. Ele é mais do que feliz, ele é bem-aventurado. Ele não imita a conduta de pecadores. Então, a quem nós temos procurado imitar? A quem tem nos influenciado? Quem é os influencers que a gente tenta ser igual, né? E aí ele fala pra gente não imitar a conduta de pecadores, de pessoas que erram o alvo, de pessoas que buscam não viver de acordo com a vontade de Deus. E ele vai falar também sobre não se assentar à roda dos zombadores. Você está no meio de uma roda de pessoas que estão zombando de você, zombando da sua fé. Então, aquele que não segue a esses, ele é mais do que feliz, né? Então, a gente vai encontrar descanso como? Fugindo de rodas e de pessoas que vão minar a nossa fé, atrapalhar a nossa força de vida, né? Muitas vezes a gente fala assim, minha vida tá ruim, minha vida tá isso, sendo que o que a gente tem usado para alimentar nossa alma, nossa mente e nosso espírito? A gente tem sentado aonde? A gente tem participado de quais conversas? As conversas que você tem participado têm alimentado o seu espírito, fortalecido a sua fé, fortalecido a sua alma? Ou as conversas que você tem participado são conversas que estão sugando a sua fé, sugando a sua vitalidade? A gente tem que saber onde a gente tem que estar, certo? Às vezes a gente fala assim, eu vou estar em tal lugar para eu influenciar, para eu alcançar, mas às vezes eu não estou nesse momento. A gente tem que reconhecer as nossas forças, a gente tem que reconhecer em qual ponto a gente está. O texto aqui de Salmo 1, ele vai falar muito sobre essa questão de onde eu preciso estar, do ambiente que eu preciso estar. Então, onde eu estou, o ambiente que eu estou, ele influencia, ele nutre ou ele suga a minha fé? Eu tenho que fazer essas perguntas. Então, o ambiente que eu estou é fundamental para eu encontrar descanso em Deus. Você pegar essa frase, pode ser o tema da live, né? O ambiente que eu estou é fundamental para eu encontrar o descanso em Deus. E aí no versículo 2, ele vai falar assim, ao contrário disso, de buscar conselho dos ímpios, ele fala, ao contrário, sua satisfação. Em outro texto, ele vai falar, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita, ele alimenta a mente com a palavra de Deus. Com que você tem alimentado a sua mente? Com palavras extremamente negativas, com palavras extremamente perigosas, com palavras que sugam a sua vida? Ou você tem meditado, alimentado a sua mente com a palavra de Deus? E mais do que isso, você precisa ter prazer nisso. Prazer em ouvir a Deus, prazer em ler a Bíblia, prazer em estar com Deus. Mas não é só ler, tipo, correndo, blá, 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 ou ler igual o Chaves fazia quando estava lendo a carta pro seu Madruga, que ele trocava, né, as palavras e não entendia nada. É ler com calma, é ler tranquilo, é ler com o coração aquietado, né, aquietar. E aí você vai meditando, né? Então, por exemplo, durante o dia eu estou ouvindo essa palavra, essa reflexão, ou escuto um louvor, uma frase que me chama a atenção, e aí eu começo a meditar. Eu falo, poxa, é verdade, né? A gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente ouve, com o lugar que a gente está. E aí eu vou meditando, vou refletindo. Isso vai alimentando meu espírito, isso vai me aquietando a minha alma, isso vai me ajudando a descansar mais em Deus. E aí, por último, que eu vou parar no 3 aqui, eu já vou acabar a live já, tá? Essa live de hoje é bem rápida. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Então, resumindo, sintetizando aqui, concluindo, a gente precisa saber qual ambiente que a gente está, quem a gente vai ouvir. Se é o conselho do ímpio, daqueles que não querem nada com Deus, ou se é ter prazer na palavra de Deus. Quem tem prazer na palavra de Deus é como uma árvore que ela é nutrida, ela está com água ali corrente, ela está bem alimentada, está bem tratada, e no tempo certo, tudo que ela fizer vai prosperar. Vai prosperar por quê? Porque ela está fortalecendo a raiz dela. Fica na paz, que Deus abençoe você. Eu oro para que Deus te ensine a ter sabedoria
e escolher os lugares certos que você precisa estar para que você possa crescer na palavra de Deus, na presença de Deus, e no tempo certo, você vai prosperar. Fica na paz, fica ligado aqui nesse canal, segue aqui, compartilha, curta os vídeos e aguardo você na próxima live. Falou!